Boa noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Rogério. Estamos sim. Beleza, pura? Então, beleza. Tá aí, dá para ler, né? Embora hoje eu não vou escrever no quadro, eu só vou explicar aqui, comentar, né? Porque hoje nós estamos com revisão de conteúdo para a prova, que vai ser na próxima terça-feira, não é isso? Nosso combinado. Beleza pura, né? Então, não vou escrever muita coisa hoje, né? A gente já tem aí o conteúdo. Lembrando que a prova começa em aborto, não é? Então, deixa eu só separar aqui para vocês por artigo. Rogério, hoje seu áudio tá mais baixo. Tá baixo? Deixa eu ver o que pode ser feito aqui. Vamos ver. Melhorou alguma coisa? Às vezes... Deixa eu ver. Tem uma configuração aqui também. Vamos ver. Configuração, microfone, tá aí, alto-falante, microfone. Olha, aqui tá no último, inclusive, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Às vezes o problema pode ser do lado aqui, né? Supressão de ruído, escolha... Baixo, se você quer que outros ouçam música. Não tem música aqui hoje. Não, beleza. Então, vamos aí. Eu vou falar mais alto um pouquinho. Melhorou um pouco? Como é que tá aí? Tranquilo, dá para ouvir. Dá para ouvir, né? Então, vamos separar aqui o conteúdo que você vai dar uma olhada, inclusive até para você deixar o material separado aí, né? Então, tem o material que você... Deixa eu mudar aqui para eu visualizar vocês aqui, pelo menos os nomes escritos aqui, ó. Já que o som não tem jeito, é esse, viu? Pode ser, deixa eu mexer aqui embaixo também, pode ser que aqui tenha alguma regulagem. Não é? Aqui, ó, nesse aqui. Tá no último. Falante, beleza. Aqui. Controle por voz. Não, aqui tá no último aqui já. Beleza? Pura. Vou falando mais alto um pouquinho. Então tá aí, ó, o conteúdo da prova começa em aborto, né, ó. Então nós temos lá o aborto, que seria, se você separar o material aí pelo vade-mecum, né, você vai ter, é um tema que eu vou cobrar de você, né, começa em aborto, nós cobramos até infanticídio, né, a outro tema que é muito importante, né, a lesões corporais, tá, lesões corporais, um assunto relativamente grande, né? Então esse também vai ser cobrado. Perigo de contágio venéreo, os crimes de perigo aqui, né? De contágio venéreo, tá? Perigo de contágio de moléstia grave, beleza? Os de perigo todo aqui, ó, de perigo para, né? Tem aqui um para a vida ou saúde de outrem. Beleza? Aparece ali? Aparece, né? Ok, depois nós temos o abandono de incapaz, deixa eu escrever aqui em cima, ó, abandono, não é? O abandono de incapaz e o recém-nascido, omissão de socorro, beleza? Tem aquele condicionamento do cheque calção, maus tratos, beleza? E rixa, né? Aqueles da honra, não só começamos, aí depois a gente vai fazer a aula específica sobre eles, né?
Então, só vou cobrar esse assunto que está aqui no quadro. Ó, lembrando que aqui seria uma outra parte aqui, só para aproveitar o quadro, né? Que eu fiz isso aí, tá bom? Então tá aí, acho que dá para visualizar. Perfeito, aí, dá para visualizar, né? Então, crime de aborto, lesões corporais, perigo, os de perigo, todos eles, o abandono, né? Inclusive, exposição lá de criança. Nós temos também, além dele, cadê? Os de perigo, abandono incapaz, exposição ao abandono de recém-nascido, omissão de socorro, o condicionamento de atendimento médico hospitalar pequenininho, maus tratos e rixa, tá? Então vai de aborto até rixa. Então você poderia colocar aí do 124, né? Ó, se você pensar em artigos, né? Do artigo 124 até o 137, né? Até artigo 137, tá certo? Do Código Penal seriam esses objeto da prova hoje, para a próxima aula do caso. Hoje não, né? Aí a gente assusta. Beleza? Tudo bem? Então, matéria da prova tá aí, dá para você separar fácil, né? O seu material. Consulta absolutamente o que você quiser, não tem a aula, né? Você vai ficar por conta da prova, não precisa logar, tá? Não precisa logar aqui no Teams, faz direto lá. Dúvidas, vai mandando pelo representante, mandando pelos representantes, eu vou, né? Sanando não deve ter, né, problema com dúvida aí, mas eu vou estar de plantão aí para vocês nesse horário, tá? O horário da prova. Aí o que eu vou fazer? Não sei se na prova anterior eu fiz isso, mas eu vou estender um pouquinho o prazo, né? Então a gente, por volta aí das, sei lá, eu acho que por volta de 17 horas eu já mando o link, tá? Então 17 horas, vou fechar esse sistema aí à meia-noite, beleza? Então você vai ter das 17 horas até meia-noite para você fazer sua prova com tranquilidade, sem correria, né? Sem problema, porque no final de contas são 4.000 pontos, né? 4.000 pontos a nossa prova aí, que seria a oficial 2, perfeito? Lembrando, viu, que não acaba aí. Na aula seguinte, faço a vista rapidinho e a aula para a gente concluir a nossa programação, senão a gente não acaba, tá? Temos mais 2 ou 3 aulas depois. Certo? Então, eu lembro que nós chegamos até a conversar isso, não estou lembrado agora, né, se a gente marcou 2 ou 3, mas nós vamos ter as aulas para concluir aí o conteúdo, perfeito? Tudo bem? Com relação à nossa finalização, alguém tem dúvida, querem, né, perguntar alguma coisa sobre essa finalização antes de eu fazer aí uma abordagem sobre o conteúdo? Tranquilo, todo mundo? Então, data semana que vem, né? Acho que deve ter um ou outro para fazer sub depois, mas aí é 14 e 15 de junho. Não temos problema aí também com a questão da sub, né? Então, lembrando que se perdeu as duas, aí realmente fica mais complicado. Você só pode fazer uma. Obviamente será a 2, né? Porque vale mais, né? Seriam 4.000 pontos, né? Enquanto a primeira foi 1.000, tá bom? Beleza, pura? Então vamos lá, vamos dar uma geral ou alguém quer falar alguma coisa? Como é que tá aí, Marco? Melhorou, Marco Túlio? O som? Tá tranquilo, Rogério, tá dando para escutar. Tá, né? Perfeito, Beleza? tá, beleza. Ótimo, ótimo. Né? Mais alguém quer fazer observações? Dúvidas? Não? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do aborto, né? Diferente do infanticídio, aqui nós estamos falando da proteção da vida intrauterina, né? E aí nós temos algumas modalidades importantes, ó, sempre aí com o vade-mecum na mão, nós temos algumas modalidades interessantes, ó. O aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Fiquem atentos, porque boa parte das questões também podem versar sobre letra de lei, né? É importante aí dar uma olhadinha nesses detalhes, podem até parecer um peguinha nesse caso. Então, aborto provocado pela gestante ou com o consentimento dela, no 124, né? Lembramos disso, nós temos lá o aborto provocado por terceiro, que seria o 125. Nós temos aí o autoaborto, ó,
aliás, desculpe, né? O 126, ele fala de provocar o aborto com o consentimento da gestante, que é aquele que se liga ao 124, lembra disso, né? E depois nós temos uma forma qualificada aí no 127, né? O 128, na verdade, está falando de quê? Está falando das formas que eu não posso punir, né? Eu não vou punir, né? Então temos essa questão. Então, aborto é a cessação da gravidez, né? Acaba a gravidez, lembrando que existe ali um bem jurídico protegido, né? Então, acaba a gravidez, nós vamos ter aí a morte do feto ou do embrião. Isso nós já sabemos. É a ideia, é o conceito de aborto, beleza? Então, óbvio, né? Por óbvio, a mulher deve estar grávida, né? Porque nós temos lá aquelas situações, né, de atipicidade, tá certo? Existem situações de atipicidade. Então, se a mulher não está grávida, não há como ocorrer o crime. Seria o crime impossível ou, né, situação atípica, tá bom? Então, você tem uma gestação normal, não é? E por algum motivo ela é interrompida. Então, esse é o cenário que né, nós consideramos aí. Existem, claro, situações que nós colocamos para você, que são situações, digamos, doutrinárias, né, que fogem um pouco àquilo que nós temos dentro desse contexto da lei. Tá? Por exemplo, pode ocorrer um aborto natural. Não há crime nessas condições, né, quando você tem o corpo de maneira espontânea, né, por causa de uma doença, alguma patologia, né, e aí eu tenho um aborto natural, né? Então veja que em alguns países até é possível você ter situações em que uma condição dessa possa ser criminalizada, né? Eu não sei se comentei com vocês, no caso de Honduras. Honduras, nós temos uma situação grave, né? De uma notícia dessas newsletters que chegam para nós aí, sobre questões jurídicas. E era um caso de uma trabalhadora grávida que, por algum motivo natural, perdeu, na fábrica, né? Perdeu o bebê, né? Teve lá um aborto. E aí presumiu-se que ela teria cometido aquele aborto e, na verdade, não era um aborto natural. Ela foi punida por isso. Então, assim, não é o caso do Brasil, tá? O Brasil tem alguns rigores, mas não é nesse ponto, tá certo? Então, existe lá o aborto natural, não tem como. Esse natural, estou falando porque ocorre algum tipo de problema. Não sei se eu cheguei a comentar aí, né? Envelhecimento precoce da placenta, pode, né, ocorrer uma expulsão desse feto, né? Então não seria algo de desejo, de vontade da gestante, mas ele ocorre. Então, nesse caso, teríamos aí uma situação de aborto natural, né, cuja causa pode ser patológica, tá? E existem as situações de abortos acidentais, tá certo? Aí tem lá algum traumatismo, né, de caráter externo, um acidente automobilístico, de motocicleta, né, alguma queda, tá certo? Então pode acontecer também o aborto acidental. Isso não é considerado crime, tá? Nem aquele que ocorre pelo motivo de uma doença, de uma patologia, de algum tipo de, né, desequilíbrio no organismo, e também aquele que é aquele motivado por um acidente. Nessas duas formas não há crime, tá? O crime, então, se refere a uma situação em que há o dolo, né, um ato criminoso aí. Então, quando o aborto, né, ou ainda a interrupção da gestação, fica melhor assim, né? Ela é forçada, uma interrupção, portanto, dessa gravidez, né, provocando, portanto, a morte do feto. Então, nessas condições é que eu vou ter a situação de crime, tá? Lembrando, fica ligado também que eu tenho uma outra situação, né, que são os abortos que são permitidos, tá? Então, existem lá as situações patológicas, as situações acidentais, a situação criminosa e a situação do aborto permitido. Até comecei a falar dele aqui no 128, o aborto necessário, né? Então há uma recomendação médica para salvar a vida da gestante,
tá certo? Então, nessas condições, você tem uma situação de estado de necessidade. Aí agora eu já vou fazer a leitura, eu não vou começar lá no 124, vou começar por esse, né? Depois a gente faz uma abordagem do 124, tá bom? Tá assim no 128, tô lá no 128, ó. Não se pune o aborto praticado por médico. Então, o 128 está dizendo para você que não se pune o aborto provocado por médico, mas tem condições para isso. Lembra bem dessa situação. Aí tem uma rubrica lá no primeiro inciso. Tem uma rubrica no primeiro inciso que diz o seguinte, ó, no primeiro inciso, aborto necessário, né, que seria a rubrica, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Por isso nós estamos diante de um estado de necessidade. Eu tenho a interrupção da gravidez, né? Que é realizada, essa interrupção é realizada por recomendação médica, tá certo? Cujo objetivo, então, é salvar a vida da gestante. Essa hipótese é uma hipótese já, né, que a gente pode reconhecer como estado de necessidade. Vamos lembrar que estado de necessidade está vinculado a uma excludente de ilicitude, né? Estado de necessidade está vinculado a, né, um excludente de ilicitude, tá? Então não teríamos a situação de punição do médico que provocou o aborto. Lembra bem, nós temos a conduta é descrita como criminosa, mas nesse caso há de forma, né, expressa na lei, sobretudo ali no artigo 128, né, a condição que permite, portanto, ao médico, na condição de que a mulher, né, gestante, né, só tem essa forma para salvar a sua vida, tá? Então, isso é um detalhe interessante, né, que nós temos aqui descrito nesse caso, tá? Nós ainda temos uma outra situação aqui, ó, que é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, tá? Nesse caso, né, seria um aborto humanitário, né? Nesse caso, seria um aborto humanitário, também chamado de sentimental por alguns doutrinadores, mas prefiro lá o humanitário, tá certo? Que é a interrupção, né, da gravidez, porque a pessoa foi vítima do crime de estupro e que resultou naquela gravidez. Tá certo? Então, nesse caso, teríamos um aborto humanitário, né? E ele traz isso para nós lá no inciso 2 do artigo 128 do Código Penal. Olha o que ele fala aqui, ó. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante. Isso é um detalhe muito importante, viu? Não é? Então, nós temos uma situação, olha, permite-se, não se pune o aborto quando, né, ele, né, a gestação é vinculada ao crime de estupro, tá? Então, nesse caso, teríamos, né, uma situação de não punição dessa condição do aborto, né? Mas aí tem uma outra condição, né? Quando há o consentimento dessa gestante para que nós tenhamos, né, esse aborto, porque de repente a vítima não quer abortar, né? Então aí é outra situação. Então tem que ter o consentimento. Tá aqui, ó, precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal, tá certo? Então está descrito ali, nesse caso seria, né, essa perspectiva. E aí eu vi uma questão uma vez, eu até gostaria até de, deixa eu marcar aqui para eu deixar esse vade-mecum aqui sobre a mesa. Uma situação que falava exatamente uma situação. Deixa eu só terminar, Raia, que eu já te passo a palavra, que seria essa perspectiva em que você tem aí o caso do aborto, né? E aí nós teríamos mais uma opção de aborto consentido. E a questão falava que essa questão não é trazida no Código Penal. Não é, né? Que seria o aborto eugênico, né? Quando a criança o feto tem problemas de má formação, né? Sobretudo o caso da anencefalia, tá? O caso da anencefalia. Aí já é uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, são 3 situações que nós temos de aborto permitido. 2 estão constantes no Código Penal, tá? Que são esses 2 que nós falamos agora,
a situação em que você tem, né, as condições de estado de necessidade para salvar a mãe, né, da morte, tá certo? Então, aí a única forma é provocando o aborto. Então, os médicos estão autorizados nesse sentido. A outra forma é quando você tem o estupro, a gestante é vítima de estupro, então, nesse caso, há uma autorização para que ela, né, promova o aborto, lembrando que tem que haver o seu consentimento. No Código Penal só tem esses dois. A terceira possibilidade, que seria o caso da anencefalia, seria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que seria aí um tipo de, né, de excludente também, tá certo? Então, tá bom. Raia, por favor. Professor, boa noite. Boa Sobre noite. o caput do 128, se esse aborto for praticado por outro profissional de saúde que, por exemplo, precisou fazer por ausência do médico, vai se aplicar ele também? Aí nós vamos aplicar o outro estado de necessidade. Entendeu? Porque aqui a lei fala em profissional da área médica, né? Mas de repente você tem aí uma outra situação e ela aí tem que ser avaliada. Eu vou ter que ter uma junta médica para fazer uma avaliação posterior disso, né? Porque imagina uma situação não vinculada ao médico ou nem vinculada ao hospital, ao centro cirúrgico e tudo mais, né? Então, assim, seria uma situação extra-hospital. Aí, nesse caso, nós vamos ter que constituir uma prova para excluir aí, nesse caso, estabelecer um novo estado de necessidade, tá? Mas com toda certeza, se é para salvar a mãe, né, da morte e não há outro meio, nesse caso o médico pode fazer, beleza, né? Aí não temos dúvida. Mas se for numa outra condição, né, então aí nós teríamos que ter uma avaliação de uma equipe, de uma junta médica para dizer, olha, realmente era necessário, senão ela morreria, né? Então, pronto, estamos diante de um estado de necessidade, aí uma excludente de licitude também, tá certo? Teria que passar por isso, tá? Porque a lei era muito clara, né? Ela fala médico, né? Então, nesse caso, ele fala claramente aqui, ó, né, não se pune o aborto praticado por médico. E aí nós estamos dentro de um outro princípio, né? Lembra, Raia? Que é o princípio da taxatividade, né? Então, isso é um detalhe importante. Mas, claro, que o caso concreto nós vamos ter que fazer essa avaliação aí, tá? Era isso que eu queria saber, se ele era É, taxativo nesse termo ele é também, ou se de taxativo. alguma forma a doutrina, a jurisprudência já teria Isso, exato. expandido para mais É, profissionais. Ok, exato. professor, Então, obrigada. mas é possível, claro, plenamente possível, dentro do espectro aí do que o direito penal nos oferece, é possível, sem dúvida, tá? Então, esse é um caso interessante, né? Então, nessa situação, nós teríamos esse quadro, né, que revela para nós uma série de situações interessantes. Agora, olha que curioso, né? Nós estamos aqui diante de uma situação, ó, se eu vou pegar lá o 123, 124, aliás, o 125, o 126, né? Nós estamos com 3 artigos aqui cujo verbo, né, principal aqui seria o provocar, não é? Lá no 124, provocar aborto em si mesma. No 125, provocar aborto sem consentimento da gestante. No 126, provocar aborto com consentimento da gestante, tá? Então, nesse caso, quando você analisa, como é que a gente colocava no quadro? Lembra? A estrutura do tipo penal, né? Estrutura do tipo penal. Quando você coloca esse verbo, lógico, é o verbo principal que nós temos, descrevendo a conduta, né, do crime de aborto. Então, quando você tem essa provocação, né, ó, provocar, né, então deu causa, né, determinou, né, a morte no caso do feto, tá? E aí vem outros verbos interessantes que a gente pode agregar aqui, tá? Então, provocar aborto de si mesmo ou consentir, outro verbo, consentir, quer dizer, ela deu aprovação, ela aprovou. E aí eu lembro que no dia da aula eu cheguei a comentar isso, né? Então, nessas condições, ó, ela é o 124, a pessoa, né, que é gestante, ela está provocando, então seria um autoaborto. Ou ela está consentindo, ela está permitindo que alguém o faça. Então, olha a situação, tá? Nessas condições, a pena de detenção de 1 a 3 anos é para ela, não é? Que consentiu ou provocou.
Então, essa pena do 124 é para gestante, tá? Então, a pena do terceiro, nesse caso, é a do 126. Lembra, eu acho que nós chegamos a comentar no dia, eu chamei atenção para esse detalhe, né? Até teve perguntas no momento, tá certo? Porque o 126, ele fala provocar aborto com consentimento da gestante. Tá? Então, aquele 124, quem responde por ele? A gestante. Ela provocou o aborto em si mesma ou ela consentiu. Então, ela está respondendo por isso. Então, o peso seria o mesmo, né? Agora, quem provocou o aborto com consentimento vai ter uma outra pena. Ó, no caso ali, ela tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos e o terceiro, uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, um pouco mais, né, mais severa, um pouco mais severa. Não muito, mas um pouco mais severa, tá? Então, interessante observar esse detalhe aí, né? Porque você tem essa situação. E quando não há o consentimento, para onde que a gente vai? Para o 125, olha lá, ó, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, tá? Tudo bem que você poderia falar, Rogério, será que eles não poderiam ter organizado esse artigo melhor? Bom, poderiam, né? Mas é o que a gente tem aqui, é essa estruturação, tá? De repente, até uma redação nova poderia facilitar os entendimentos. Mas, de qualquer forma, é essa. E agora, ó, quando ele provoca o aborto sem o consentimento da gestante, a pena dele é de 3, dele ou dela, viu? Terceiro aí pode ser de qualquer gênero, né? Reclusão de 3 a 10 anos, porque não há nenhum tipo de consentimento. Então, aquele ali, ele está provocando por vontade própria, tá? Então tá claro isso, né, gente? O 124, ele revela, né, a punição em relação à conduta da gestante, que provocou em si mesma ou permitiu que alguém, né, lhe provocasse, portanto, como ele fala lá no caput, tá bom? E aí eu tenho duas situações, né? Quando eu pego o 125, eu estou falando de aborto provocado por terceiro, que não teve a autorização, a permissão da gestante. E no 126, alguém que teve a permissão, e aí você percebe as diferenças, né, das penas, tá certo? De um tema louco, né, maluco aí, que tem a discussão em torno de tem que liberar o aborto e assim por diante. Então tem uma discussão que não é mais sociológica, né, é mais da criminologia e tudo mais, tá? Bom, então tá aí, esse é um detalhe importante. O objeto das condutas, seja de quem consentiu, quem provocou o autoaborto, ou o terceiro, aí é exatamente a prática do aborto, que é a cessação da gravidez, tá? Nesse caso, provocando a morte do feto, aí eu tenho o crime consumado, tá? Logicamente que no exame médico você teria, então, né, a prova de que houve a prática do aborto, porque atesta-se que o feto está morto, tá certo? Então, há uma necessidade, lógico, de comprovar aí essa cessação da gravidez, né? Então, tem que comprovar que está grávida, lógico, né? E comprovando aí que houve a morte, né, desse feto. Porque estou dizendo isso porque em alguns casos, né, a pessoa não aparenta estar grávida, está muito no início, porque considera-se, né, a questão ligada ao feto ou ao embrião, tá? Então nós temos essa situação aí interessante. E um detalhe interessante, porque aqui nós temos, né, um quadro bem interessante ligado a esse cenário aí. Não tem feto, crime impossível, tá? Então, isso aí nós já falamos. Quando você fala do sujeito ativo, né? Se você tem a gestante no 124, se você tem a gestante provocando o aborto, né? Primeiro que aí, nesse cenário aí, né, uma alta um autoaborto, nesse caso, não é a gestante, não tem como ser sujeito passivo, ela é o sujeito ativo, tá? Então é interessante observar esse detalhe aí, né? Nós teríamos, né, a presença de um terceiro, mas se ela está consentindo, ela não é sujeito ativo, é sujeito passivo, desculpe, ela é sujeito ativo, percebe? Então, se há consentimento da gestante, nesse caso, não tem como ela ser sujeito passivo, tá? Então, é interessante observar esse detalhe, porque o sujeito
né, ativo passivo, depende muito dessa perspectiva, tá? Por exemplo, no 125 você não tem dúvida, né, ó, que ela é também a vítima, né? Lógico que o crime de aborto está protegendo aí o quê? Né? O feto, tá? Mas logicamente também a mãe nessas condições em que ela não deseja, ela não quer, né, o crime, né? No caso, a perda da criança, tá? O sujeito passivo, né, a gente considera o feto ou o embrião, né? Lógico. Existem situações em que você pode dizer que nós teríamos também a sociedade aí, né, nessa perspectiva, é interessante de observar esse detalhe, tá bom? Então nós teríamos esse quadro, deixa eu ver aqui, acho que dá para a gente fazer uma abordagem aqui da forma qualificada também, né? Então é interessante esse cenário. Ó, o 127, que nós não fizemos a leitura ainda, deixa eu ver aqui, tem o parágrafo único aqui do 126, que é provocar aborto com consentimento da gestante. Eu não fiz aí a abordagem do parágrafo único aqui, né? Ele fala o seguinte, ó, aplica-se a pena do artigo anterior, que é a pena de 3 a 10 anos, lá do 125, eu estou no 126, vou aplicar a pena do artigo anterior, que seria o 125, que é uma pena bem maior, né, de 3 a 10 anos, enquanto a do 126 é de 1 a 4 de reclusão, tá? Se a gestante não é maior de 14, né? Até fiz o comentário com você à época, lembra que menor de 14 anos não tem relação sexual, né? Então, a relação sexual com o menor de 14 anos, na verdade, é estupro de vulnerável. Não existe consentimento de alguém que tenha menos de 14 anos, porque nós entendemos que não tem essa capacidade plena, né, de discernimento. Ou ainda, ó, a pena vai ser lá do 125, por que mesmo, hein? Porque uma pessoa com menos de 14 anos não tem como consentir. Ela não tem capacidade jurídica, legal, para dar seu consentimento, tá? Então, isso que é o detalhe. Se eu te perguntar isso, você vai fazer essa resposta, tá bom? Então, esse detalhe é importante. Ou ainda, outra situação, né? É alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça, violência e assim por diante, né? Então, aí vai aplicar a pena do 125, que é uma pena maior, tá? Então é interessante também isso que a gente tem aí um quadro, né, de análise mais detalhada nesse ponto aí, é legal, porque aparecem muitas questões envolvendo esse parágrafo único aqui, tá? Bom, a forma qualificada, ele diz o seguinte, é o 127, a forma qualificada, o artigo 127 fala assim, ó, as penas combinadas nos dois artigos anteriores, os dois anteriores a gente está entendendo, 125 e 126, né? São aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém morte. Então, aqui qualificado pelo resultado, né? O crime é qualificado pelo resultado se eu tenho uma gravidade maior, né? Então, houve aí a lesão corporal. Lembra qual é a lesão corporal que eu falei aqui agora? Vamos lá, natureza grave. Para você identificar a natureza grave, você tem que ir lá no 129, daqui a pouco a gente passa por ele, tá? Então, é interessante esse cenário, tá? Envolvendo esses quantos, né? 5 artigos, tá? O elemento subjetivo, vamos lembrar que o elemento subjetivo desse tipo é o dolo, tá? Eu não vou ter punição para, né, o tipo culposo. Como é que eu sei disso, gente? Como é que eu sei disso? Basta olhar aqui, ó, tá lá, aborto culposo, tem ele aqui? Não, se não tem, é porque não existe mesmo, tá? Seria a forma mais prática de você verificar se existe, né, a maneira ou o formato culposo, tá? Porque a regra no Código Penal, predominantemente, dá para a gente aplicar para outras leis, mas no Código Penal, então, o que, que nós temos? Uma regra que os crimes são, via de regra, tá? Dolosos. E se houver a forma culposa, aí a lei, né, no Código Penal, mesmo traz, tá certo? Então aí você não tem dificuldade de fazer essa identificação, né? Basta você olhar o tipo e aí você vai verificar nesse caso se é ou não, tá? Então não tem a forma culposa, é um crime doloso, não tem elemento subjetivo específico nesse caso, tá?
Bom, crime próprio, né? Então, logicamente, só, né, temos aí o vínculo com a perspectiva da gestante, né? Então, ela pode consentir ou não, tá certo? E aí, logicamente, você tem aí tanto ele sendo próprio pelo lado, né, do sujeito ativo, quanto do sujeito passivo, né? Se não for o ativo, né, você tem também o sujeito passivo, que aí você teria que ter o feto, né? Tem que ter um feto, senão não tem como eu ter aí o crime de aborto, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Você pode fazer análises nessas condições, porque quem vai provocar o aborto pode ser um terceiro qualquer, sim, mas aí tem que ter o quê? Né, as condições de gravidez, né? Por isso que é um crime próprio, tá? Você não pode sair provocando aborto de qualquer jeito aí, né? Porque não existe, né, o elemento, né, que vai dar materialidade ao crime, tá? Muito embora o aborto possa demorar um pouquinho, antes de eu seguir no comentário, deixa o Guilherme perguntar. Ô Guilherme, pode falar. Enquanto isso, eu vou dar uma hidratada aqui, viu, gente? Rogério, boa noite. Desculpa incomodar. Eu entrei agora. Não, tranquilo. Porque, assim, eu tô com Covid faz 7 dias. E eu Puta. não me recordo onde que eu tenho seu e-mail salvo. Aham. Aí eu não tô conseguindo fazer absolutamente nada. Eu tô dando muita febre, Não, tá muita certo. complicação, entendeu? Lá não, Aí você eu tá. tô com o atestado. Eu queria saber onde que eu posso estar te enviando ele. Não, ô Guilherme, vamos fazer o seguinte, não. Porque tinha as questões de hoje, né? Não, tá aberto lá ainda, viu? Pode fazer, a hora que der pra você tiver uma forma de, né, de fazer, você faz lá, eu vou deixar aberto, Não, tá? então tá bom, obrigado. É porque Não, eu não, nem se deu o trabalho de mandar, como é que chama lá, o atestado. Não precisa se dar o trabalho, né? Você falou aqui, a água parou, tá? Então Tá certo pode. então, professor. Obrigado, viu? Eu quero é que você se recupere. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô bem pra fazer a Então, prova. tá bom, beleza. Aí, a hora que der, você faz lá, tá? Atividade, tá? Mas vai ficar aberto, tá Tá bom? bom, obrigadão. Boa noite Não, aí. Desculpa boa noite. incomodar. Não, tranquilo. Porque nesse quadro, gente, então, eu posso até ter uma prática abortiva que vai demorar um longo tempo, mas nesse caso, a consumação se dá com a morte do feto. Então, eu posso dizer que o crime é instantâneo, tá? Ele não é permanente, tá? Ele não se enquadra no conceito de crime permanente, por quê? Porque a hora que o feto morre, eu já tenho o aborto, né, consumado, tá? Então é um detalhe muito importante desse caso. Ah, mas gastaram 2 horas lá para praticar o aborto. Não tem problema, né? Pode ser 2 horas, 3 horas, né? Ou até mais. Isso não caracteriza o crime como permanente, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu considero a consumação dele. Se essa consumação vai se prolongando, como eu já dei alguns exemplos, aí tudo bem, mas não é o caso, tá? Nesse cenário aí é interessante, gente, um outro detalhe. Lembra que essa classificação, ela às vezes pode se tornar até um pouco chata, mas lembrando que um crime que pode ser comissivo ou pode ser omissivo também, porque você tem a provocação, né, que é uma ação, e você tem o consentir, né? Quando a gestante consente, ela permite, ela não está tomando uma atitude, né? Uma ação realmente, mas ela está permitindo que o outro provoque o aborto. Aí, nesse caso, seria uma omissão, tá? Então, ele é tanto comissivo como omissivo, né? Tem que ter um resultado naturalístico, você vai ter que ter a morte do feto nesse caso. Quando eu tenho a exigência, a necessidade de, como é que nós falamos? Resultado naturalístico, aí eu tenho um crime que é material, lembra? Não é um crime apenas formal, que eu exijo um resultado só baseado no que está escrito na norma, tá? Ele é um crime material porque você tem, obviamente, um resultado naturalístico, que é a morte do feto. A morte do feto é um resultado naturalístico, mudou o mundo físico. Né? Houve mudança no mundo físico. A pessoa estava lá com um feto se desenvolvendo, iria, né, em determinado momento nascer e foi interrompido, tá? Então mudou, né, esse cenário aí né, do mundo físico, tá? Beleza? Do nosso mundo real. Beleza? Então é um crime material e é um crime de dano, porque lesionou um bem jurídico protegido. Nesse caso aí, a vida do embrião, a vida do feto, tá?
Lembra que ele pode ser praticado por um agente só, não precisa de muita gente, né? Não precisa de muita gente. Posso ter a própria gestante praticando o ato, tá? Do abortivo, né? Então, nesse caso, se ele permite que seja realizado só por um, aí ele é unissubjetivo, né? Quando ele exige que tenhamos muitas pessoas ou mais de um, aí ele é plurissubjetivo, tá? Então, nesse caso aí, você tem, né, esse cenário. Se tiver olha só o detalhezinho que me veio à cabeça aqui agora. Ó, se nós tivermos a situação do consentimento, então um terceiro provocando e eu tenho lá o consentimento, aí nesse caso ele já passa a ser plurissubjetivo, porque já contou com duas pessoas, tá? Um na forma omissiva e o outro na forma, né, comissiva, tá? Então é livre, né? Pode ser por várias formas, esse tipo de aborto. Nós chegamos a comentar a época, né? Tem até chazinhos aí que eles dão para abortar, então tem essa perspectiva, né, interessante. E é lógico, né? Muito embora você tenha não tenha a forma culposa, apenas a forma dolosa, é possível punir-se a tentativa de aborto, tá? Então é interessante você perceber esse detalhe também, que é curioso para nós, tá certo? Então dá aí para se ter uma ideia desse quadro, né? E aí essa análise, ela praticamente, né, vale aí para todos os que nós temos aqui, todos os três tipos aqui, né? Três, na verdade, tem a forma qualificada também, né? Mas dá para a gente observar esse detalhe aí, tá certo? Então tem várias formas, né, de se processar esse aborto, tá? Então é interessante observar também uma coisa, eu não sei se nós comentamos isso, mas as cifras, né, que não aparecem, lembra? Tá? Então tem muitos casos aí que não chegam no judiciário. Não é só aborto não, viu, gente? Vários tipos de crimes, inclusive homicídios, que não chegam no judiciário, né? Às vezes não chega nem na polícia, entendeu? Então tem muita coisa mascarada assim aí dentro do cenário brasileiro no que se tange ao crime, tá? Lógico que a gente fica indignado porque o crime não é punido e tudo mais, que demora, mas isso a gente está falando daqueles que chegaram ao judiciário, porque tem uma grande quantidade que sequer chega aí, né? Então é interessante você observar esse detalhe, né? Então, nessas condições, nós temos aí esse quadro, dá para a gente falar um pouquinho da lesão corporal, né? Dá para falar um pouquinho da lesão corporal agora, tá certo? Alguma dúvida dessa parte aqui? Tranquilos, né? Lembrando que há duas possibilidades aqui do Código Penal, né, em que você tem aí uma exclusão, né, da ilicitude, tá? Que seria o 128, onde você tem o aborto necessário e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, tá? Então, nessa situação, nós temos esse cenário. Então, são situações interessantes. Existe uma terceira situação, que é a situação envolvendo, né, o anencéfalo, né, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente nova, né? Você tem aí uma perspectiva interessante aí, portanto, beleza? O artigo seguinte é o 129. Se não tiver pergunta aqui, a gente vai para o 129, né? Que é lesão corporal. Deixa eu deixar marcado, ó, lesão corporal ou lesões corporais. É um artigo grande, né? O 129, ele conta lá com 12 parágrafos, não é isso? 12 parágrafos, ele é bem grandão, né? E aí nós estamos falando de um cenário interessante, né, de lesão corporal, em que você tenha uma proteção interessante, né, a incolumidade da pessoa, a garantia da saúde da pessoa, né, da incolumidade da pessoa. Então é bem interessante essa perspectiva, né? Então nós estamos falando aqui de um verbo que é ofender, né, uma ofensa física, tá? Voltada contra a integridade da pessoa, quanto à saúde, né, do corpo humano e assim por diante, e que aqui ele faz uma descrição muito interessante do que seria esse quadro, tá? Então é necessário que você tenha, portanto, lembra que eu tenho que ter o bem jurídico protegido lesionado, tá? Então nós temos aí crime material, né, um resultado material, né, que logicamente traz para nós
dano, né, ao corpo físico e à saúde. Então, não é só uma lesão de corte, de perda de uma função, né? Nós podemos ter elementos vinculados à saúde, aí, funções orgânicas e tudo mais. Então, quando você pega esse primeiro verbo, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Então, logicamente, eu estou falando do lesionar, de fazer mal, né, nesse caso, a uma pessoa, tá? Então, é interessante observar que nós temos, como é que nós poderíamos chamar agora, hein? O objeto mesmo, né? O bem jurídico protegido, né, vinculado a essa ideia do objeto da conduta, tá? O objeto da conduta, o bem jurídico protegido, nós estamos falando da integridade corporal e a saúde da pessoa, tá? Esse seria o objeto da conduta e, portanto, também o bem jurídico protegido, tá bom? Então, agora diferente, não é um sujeito que você teria especificamente uma condição mais limitada, né? Aqui não, aqui nós teríamos uma condição mais livre. Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime de lesão corporal, tá? Eu não tenho uma condição especial para isso, né? E é interessante, lógico, que no caso da vítima, né, do sujeito passivo, é a mesma coisa. Claro que aqui é um caso interessante, porque é um artigo mais complexo. Lembra? Nós chegamos a versar sobre isso também. É um artigo um pouco mais complexo, porque aí eu tenho algumas figuras qualificadas, né? Aparecem figuras qualificadas aqui, como, por exemplo, a lesão corporal de uma mulher grávida, em que você pode ter aceleração de parto ou aborto. Mas veja, o dolo não está vinculado a eliminar a vida desse feto. O dolo está vinculado a lesionar a pessoa, né? E como consequência, um agravamento pelo resultado, né? Um resultado mais grave daquilo que se pretendia. Então, na lesão corporal, nós temos isso. Aliás, eu até comentei isso com vocês, né? Se resulta, né? Olha só, lá no parágrafo primeiro ele fala isso, ó. Se resulta, quer dizer, eu vou olhar o resultado, né, dessa lesão, tá? Então é interessante observar isso. Bom, então, e é muito comum, porque ele traz isso duas vezes aqui, na verdade deveriam ser três, né? Porque ele fala, no parágrafo primeiro, se resulta, aí seria o grave. No parágrafo segundo, ele passa direto, mas deveria ter ali uma situação de gravíssimo, porque o parágrafo terceiro ele já traz para nós a lesão corporal seguida de morte, né? A lesão corporal seguida de morte. Então, nessas condições, nós teríamos um resultado, né, que foi agravado, tá? Então, um agravamento pelo resultado, tá? Lógico, o elemento subjetivo aqui é dolo, tá? Então é interessante. Só que nesse caso aqui, deixa eu confirmar aqui qual é o parágrafo, é o sexto parágrafo, traz a modalidade culposa. O parágrafo sexto traz para nós a modalidade culposa. Então, existe lesão corporal culposa? Existe lesão corporal culposa, sim, tá? E o resto? O resto do Código Penal é doloso, né? Então, eu falei para você há pouco. Se houver a forma culposa, estará escrito de alguma maneira, tá? E aqui tá bem escrito, olha lá, lesão corporal culposa. Tá? Então, quer dizer que pune-se a forma culposa, ela está presente ali no parágrafo 6º do artigo 129. Então, é interessante observar esse detalhe aí, né? Então, e o objeto, nós sabemos, né, que seria, né, essa integridade. Mas quando fala em objeto material, aí é pessoa. Tá? A pessoa com a sua estrutura, com a sua saúde, né? E, logicamente, o objeto jurídico já é a incolumidade física da pessoa, né? Que é o que está expresso aqui, ó. Então, ele fala ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E isso é o objeto jurídico, está escrito aqui. Na prática, eu tenho o objeto material, tá? Que é a pessoa que sofreu a lesão em si. Tá? Então, isso é interessante também de você observar. Nós estamos falando de um crime comum, pode ser, não é próprio, né? Lembra? Quando o crime é próprio, você tem um sujeito, ou o ativo, ou passivo, ou ambos, que são específicos, né? São especiais nesse caso. No caso da lesão corporal, não. Claro que nas condições de
de versões qualificadas, eu falei que tem que ter lá, houve uma lesão corporal e o resultado foi a aceleração do parto. Por óbvio, há uma grávida nessa história, entendeu? Então, logicamente, você tem esse cenário. Então, é um crime comum. Nessas condições, ele é genericamente comum. Você tem lá uma forma qualificada ali com, né, a questão da gravidez, mas em regra geral ele é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, ele é material, porque ele vai exigir o quê? A lesão, né, a essa vítima, tá? E pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira, é forma livre, né? A lesão pode ser provocada de qualquer maneira, qualquer meio, faca, né, um caco de vidro, né, um objeto qualquer, um pedaço de pau, enfim, qualquer coisa pode ser elemento, né, a maneira de cometer esse crime. Nós estamos falando de um crime que é de ação, tá? Então, nesse caso aí, nós temos uma situação interessante, né? Um crime comissivo. Lembrando que é possível nós termos a omissão, tá? Ele pode ser comissivo, mas é possível também ser comissivo por omissão, que é o omissivo impróprio, lembra? Né? O crime omissivo impróprio, eu acho que comentei com vocês no dia que a gente estava falando de omissão de socorro, porque o omissivo impróprio é quando eu vou aplicar o que está descrito no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né? Que a omissão é penalmente relevante nesse caso, tá? Aí eu já falei para você que quando há essa situação, né, legalmente concebida, o sujeito, então, ele responde pelo resultado, tá? Então, lá seria uma omissão imprópria. O nome da omissão imprópria é comissão por omissão, tá? Crimes comissivos por omissão é a mesma coisa, exatamente igual ao omissivo impróprio, tá certo? E esse crime também é um crime instantâneo. Por quê? Porque não fica se prolongando no tempo, né? Provocou a lesão, já consumou o tipo, tá certo? Se provocou a lesão, já consumou o tipo, porque nesse caso aí a lesão, lesionar a vítima já é a configuração aí do tipo, beleza? Perfeito? E é um crime de dano, lógico, né? Porque está causando uma lesão efetiva a um bem jurídico que está tutelado nessas condições, tá? Então, nesse meio você tem esse quadro também, pode ser praticado por um só agente, aí ele é um unissubjetivo, né? E aí nós temos vários atos integrando aí essa prática. Podem ter vários atos, aí nesse caso a gente chama de plurissubsistente. Plurissubsistente, como em regra geral, quase que todos os crimes têm essa característica e admite ainda a tentativa nesse caso, tá? Beleza, nós já vamos ler aí o quadro interessante, né? Mas olha só, a gente já fala sobre isso aqui. Mas olha que interessante, né? Nós temos aí um cenário interessante quando você tem essa lesão, porque a autolesão em si ela não é crime, né? Então, obviamente, você tem o sujeito que faz lá aquelas práticas de autolesão, né? Como é que chama lá, que o flagelo, né? Fica batendo lá um metalzinho, né, afiado nas costas. Aquele tipo de prática não é, obviamente, um tipo de lesão corporal, porque eu não tenho, né, a lesão corporal no indivíduo, né, próprio, né? A autolesão, nesse caso, não seria considerada um crime. E aí você tem um detalhe interessante também, né? Que em alguns casos, aí eu cheguei a comentar, que a excludente de tipicidade de algumas situações, né? O médico que vai fazer uma cirurgia, logicamente, ele está amparado legalmente pela profissão, então aquilo, muito embora cause uma lesão, não é considerada crime. Pode haver um erro médico, mas aí já é uma outra discussão, não é essa aqui, né? O que mais nós temos, né? Falamos da tatuagem, do piercing, né? Daqueles tipos de práticas que, logicamente, a pessoa pediu e até pagou para que fosse realizado, né? Então, tatuagem, tudo isso são causas, né, supralegais
de exclusão aí da ilicitude. Então, não é um ilícito, tá? Então, é interessante, né, observar isso. O consentimento do ofendido para algumas práticas, né? Eu até falei que em alguns casos de práticas sexuais, né, que a pessoa gosta de bater, de apanhar, alguma coisa nesse sentido, nós teríamos o consentimento do ofendido, então não vou aplicar, logicamente, violência doméstica nessas condições, tá? Então, seriam causas supralegais, porque nessas condições eu teria, né, a possibilidade né, de disponibilidade, né? O que eu não posso, né, o que está indisponível é a minha vida, aí ela está indisponível, mas nessas condições eu poderia ter sim essa perspectiva, tá? Bom, então aí nós temos duas situações aqui interessantes, né? Quando é que eu vou considerar a lesão corporal como leve, tá? Seria uma espécie de dedução, né? Quando você lê a estrutura do artigo, né, da lesão corporal, você vai perceber ali que algumas rubricas aparecem com, né, essa gravidade maior. Ó, lesão corporal de natureza grave, lesão corporal de natureza grave. Então, nessas condições, o que vem antes é o caput. Aquele que está escrito no caput seria leve, ou ainda não se enquadrou em nenhuma das situações descritas no grave nem no gravíssimo. E ela é mais leve, então ela é caracterizada como leve. Eu acho que usei o exemplo do primeiro inciso aqui, eu acho que usei o exemplo do primeiro inciso. Nas condições do primeiro inciso, está falando do tempo, quer ver? Do artigo 129, parágrafo 1º, se resulta. O primeiro inciso é incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se as atividades habituais não puderem ser realizadas durante 29 dias, aí não é grave, tá? Porque aqui é mais de 30 dias. Cuidado que tem questão que pega nisso, ó. Por mais de 30 dias, aí ele vai lá e coloca 30 dias para você. É natureza grave? Bom, cessou no 30º dia, aquela incapacidade para realizar atividades rotineiras, né, habituais. Aí, nesse caso, gente, é leve, porque não enquadrou no grave, né? Tem que ser mais de 30. Só para você ter uma ideia aí, né, desse cenário, né, de escala de gravidade. Tem que ter aí um ponto, né? Então, nesse caso aí, seria esse ponto aí, tá bom? Então tem que enquadrar aqui. Não enquadrou, é leve. Então aqui, ó, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Aí já tem uma pena aqui de detenção de 3 meses a 1 ano. Isso aí, 3 meses a 1 ano, configura uma punição para as lesões corporais consideradas leves, tá? Então, esse é um caso interessante, porque tem que se observar o que aconteceu com essa vítima, tá? E nós estamos falando de um crime qualificado pelo resultado, porque você vai ver que ele vai se agravando aqui, né? Então nós temos um cenário interessante. Posso ter aí, inclusive, a perspectiva do pré-ter-dolo, né? De um crime pré-ter-doloso, tá? Lembra que aí eu tenho, né, um dolo de lesionar, mas aí a pessoa morreu, por exemplo. Tá? A pessoa morreu. Então, eu não queria cometer um homicídio, eu queria só lesionar, dar um susto, mas a pessoa veio a óbito. Então, há dolo na conduta antecedente, na primeira conduta, que é a da lesão, ela é dolosa. No entanto, a morte não era o objetivo, não havia intenção de matar. Então, como a pessoa morreu, lógico, vai responder, né, pela lesão corporal seguida de morte, e a morte, portanto, é um resultado, né, agravou-se a situação da lesão corporal, né, então é qualificado pelo resultado, mas com culpa no segundo resultado, tá? O primeiro resultado é a lesão, mas não ficou só na lesão, a pessoa morreu. Então, obviamente, você tem aí, né, uma culpa nessa conduta consequente, que seria o resultado morte, tá? Então, é interessante observar esse detalhe, né? E aí, um caso que eu falei agora mesmo, né? Ó, tem essa coisa, né? Essa estrutura aqui, ó, de se resulta, né? Se resulta. Então, é interessante observar isso. Se resulta, né? Se resulta, aí eu teria os resultados que vão me dar o tom da gravidade, né? Isso vai me dar o tom, né, da gravidade. Tá vinculado à lesão corporal produzida,
tá? Está vinculado à lesão corporal, né, gerada nesse caso. Então, olha só, nós temos aqui, na lesão corporal de natureza grave, o parágrafo 1º falando exatamente assim, ó, se resulta na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, aí já acabei explicando, né? Isso aqui não é atividade laboral não, viu? Isso não é. Essa ocupação habitual aqui é qualquer atividade regular que a pessoa, que agora é vítima, desempenhe, tá? Não precisa ser necessariamente o trabalho. Aliás, o trabalho vai aparecer, mas não é esse o caso. Qualquer atividade, tá? Então, ela frequenta academia 3 vezes por semana, né? Aquilo ali é uma atividade habitual. Leva a criança na escola todos os dias. Levava, né? Porque agora não está tendo aula, né, presencial, mas levava a criança na escola todos os dias, né? Então, saía para fazer compra, ou tem lá, e tem seu trabalho também, lógico, tem o seu trabalho, tá? Então, todas as atividades, né, vinculadas à pessoa, não é só o trabalho. Também não estou excluindo o trabalho, não, tá? Não estou excluindo o trabalho, beleza? Então é interessante observar isso. Lógico, vincula-se às atividades lícitas, eu acho que nós chegamos a falar à época, tá certo? E o habitual está mostrando isso. Ele fala lá, ó, atividades, ocupações habituais, tá? É uma rotina, tá certo? Então, assim, esse é um detalhe interessante. E aí vem esse detalhe do tempo, né? Então, não é a incapacidade, uma coisa, por causa da lesão, eu não posso realizar a atividade. Então, o período de incapacidade, ele pode ser diferente, né? Você pode ter uma lesão que aparentemente curou, mas eu continuo com a incapacidade porque não há condições de deslocamento, porque ainda dói por dentro ali, a fratura não, né, aparentemente está bom, mas não está resolvida ainda. Ou o inverso, né? A pessoa pode curar bem antes, aí, então, logicamente, ela já ganha essa capacidade. Então, né, a incapacidade e a lesão são coisas diferentes, porque, na verdade, a incapacidade é o resultado da lesão, né? Óbvio, tá? Eu posso ficar muito tempo sem poder desenvolver essas atividades, né? A pessoa fraturou lá a perna, então vai dar mais né, de 30 dias que ele coloca lá, tá? Logicamente, o médico vai atestar tudo isso, é importante que ele faça esse atestado, tá? Tá escrito aqui, nós já falamos que é de forma equivocada, perigo de vida. Na verdade, é perigo à vida, né? Perigo de morrer, tá? E aí é interessante, esse perigo de vida é o perigo de morrer, tá? Resultante da lesão. Então, nesse caso, eu lembro que comentei com vocês que tinha que ter atestado médico. Tem que ter um laudo pericial médico, né, para provar isso, beleza? Então, por quê? Porque alguém vai pagar por isso, né? Pagar, eu digo no sentido penal, tá? Deve ter uma indenização lá também, mas aqui eu estou falando de pagar no sentido penal, por isso tem que comprovar, né? Olha, decorrente da atitude do fulano, cicrano, né, correu o risco de morrer. Aí foi atestado pelo médico, né? Ele vai dar o laudo lá mostrando os riscos que aquela pessoa teve e o juiz vai fazer a avaliação, né, nessas condições, tá? No inciso terceiro, ele fala de debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aí eu expliquei o que era cada um desses, né? Então é interessante você observar isso. É uma debilidade duradoura, tá? E nesse caso, óbvio, eu não perdi aquele membro, aquela função, né? Que mais ele fala? O sentido, tá? Mas houve uma debilidade. Ela não precisa ser necessariamente. Tem uma palavra que nós usamos, qual foi? Perpétua, né? Não precisa ser, não ter essa longa duração, não precisa ser eterno, tá? Então é debilidade permanente, membro, sentido ou função. Importante observar isso. Aí eu coloquei para você que os membros, né? O que eram membros, sentido, função, né? Braços, mãos, pernas, pés, né? São membros, tá? Então, logicamente, perdi o dedo, né? Fiquei com uma debilidade permanente, tá? Perdi um dedo, fiquei com a debilidade permanente, né? Até comentei isso, olha, sentido, visão, audição, que mais? Paladar, olfato, tato, posso perder parte disso, né? Perdi, estava vendo uma live outro dia de um corredor, né, de um ultramaratonista,
na live, fiquei sabendo que ele era cego, né? Então, assim, e aí depois ele falou, olha, eu escuto só de um ouvido, né? Eu não sei por que ele teve esse problema, tem um problema. Então, mas ele é surdo? Não, ele não é surdo, ele perdeu uma audição, ele tem a outra, tá? Então, né, esse é uma debilidade, tá? Eu não tenho a perda da audição ou da visão, no caso dele ele é cego, então cego 100%, né? Aí ele perdeu aí o sentido, né, da visão, tá? As funções são orgânicas, né? Função renal, circulatória, cardíaca, né? E assim por diante, tá? Então é interessante observar isso. Eu acho que eu coloquei essa questão de perder o dedo, né? Debilidade permanente de membro, porque eu perdi o dedo, tá? E aí a lei fala de membro, né? E o dedo não é um membro, é a parte da mão que é membro, tá certo? Então é importante você observar esse detalhe aí. Claro que nós não vamos ficar em aula de anatomia, né, para fazer a prova, tá? Então basta você ter essa noção, né, logicamente, tá? Ele fala aqui no 4, aceleração do parto. Lógico, você tem aí uma pessoa que, né, está grávida e o parto foi acelerado. A criança não morreu, a mãe não morreu, só acelerou o parto, né? Nasceu antes da hora, tá? E lógico, né, você tem esse cenário que a pessoa sabia da gravidez, né? Para ser uma aceleração de parto, é visível, tá? Para ser uma aceleração de parto, a criança já está, né, próxima, não está pronta, né, mas ela está próxima aí do período de nascimento, tá? Então você pode acelerar. Nós falamos até de 5 meses, né, que eu já vi criança, né, nascendo aí de 5 meses, 6 meses, 7 meses, então você tem lá os prematuros, tá? Então dessa perspectiva nós temos essa possibilidade aí, né? Então é interessante que você tenha essa linha, esse horizonte aí, né? Então, são lesões corporais, né, praticadas contra a mãe, aí a criança vem a nascer, né? Então, aí você teria uma aceleração de parto, né? Então, é interessante observar isso, porque aqui fecha o grave, e aí é curioso, é importante que você lembre disso, né? O parágrafo 2º fala de gravíssimo, tá? Lesão corporal grave. Rogério, mas não está escrito aqui, não está mesmo, né? Mas é aqui, ó, caput leve, parágrafo 1º grave, parágrafo 2º gravíssimo, porque o parágrafo 3º é seguido de morte, né? O parágrafo 3º é seguido de morte nesse caso, tá? Então aí você tem esse gravíssimo. Aí, ó, a incapacidade permanente para o trabalho, né? Então aí eu tenho uma inaptidão para o trabalho, né? Nesse caso aí, para exercer qualquer atividade, beleza? Pode ser até um caso da pessoa conseguir lá sua aposentadoria chamada, famosa, popular, chamada aposentadoria por invalidez, né? Então isso é interessante observar isso. É a atividade remunerada, é a atividade, o trabalho que garante o sustento da família. Está lá no parágrafo 2º, inciso 1º, né? Ele fala exatamente assim, incapacidade permanente para o trabalho. Por isso que eu fiz essa abordagem, que lá no primeiro inciso do parágrafo 1º, envolve todas as atividades, que lá ele fala atividades, ocupações habituais, né? Ele fala assim, ó, incapacidade para as ocupações habituais, tá? Aí envolve tudo. Aqui, no parágrafo 2º, inciso 1º, ele está falando de trabalho. A pessoa ficou incapacitada para o trabalho, tá? Então, isso é um detalhe importante. E aí vem, né, uma pena maior, porque aqui, ó, na lesão corporal grave, nós estamos falando de pena de 1 a 5 anos, e na lesão corporal gravíssima, de 2 a 8, 2 a 8 nesse caso. Então, é mais grave mesmo, então gravíssimo. Isso é, claro que o termo gravíssimo é um termo doutrinário, mas, de qualquer forma, né, a gente aceita sim, tá? Porque não tem... Dá para perceber que tem essa gradação aí, tá? E aí vem o segundo, que é a enfermidade incurável, né? Aí doença que não tem cura com os recursos atuais, tá? Então, lógico, né? Um cenário de mudança do comportamento da pessoa em função disso, né? Ela foi contrair lá uma AIDS, né? Qualquer doença que seja, que não tenha cura, tá? Provocado pela lesão corporal. Lembrando que seria isso, tá? Aí nós consideramos também, né? Imagina um traumatismo craniano, a pessoa ficou cega,
tá? Então aí é muito grave, tá? Não teria uma cura para essa situação decorrente de um traumatismo, né? De um traumatismo que deixou a pessoa paraplégica, tetraplégica ou até com deficiência mental mesmo. É possível, né? A pessoa ser espancada ali na cabeça e aí ela tem lesões, né, neurológicas, e essas lesões levam à incapacitação das atividades, né, mentais dessa pessoa, cerebrais, ela perde a capacidade cognitiva dela e, lógico, nós teríamos aí, né, uma situação que dá para se enquadrar aqui, tá? Porque depois vem o que vem? Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, tá? Então, nesse caso aí, perdeu, tá? Perdeu membro, sentido ou função. Olha a diferença lá, que no primeiro ele fala de debilidade, aqui é perda, tá? Então perdeu a visão, ele não perdeu uma visão, ele perdeu a visão, tá? Nesse caso, cortou o braço fora, né? Esse tipo de coisa, né? Eu até dei alguns exemplos nesse sentido, né? Então, perde-se a utilidade daquele membro, né? Pode ser qualquer um deles, né? Falou que era do corpo, perdeu a função. Nós estamos dentro desse quadro aqui. E aí vem também uma que está aqui no 4, né? Que seria deformidade permanente. Qualquer deformidade, porque eu cheguei a comentar com vocês isso, né? Que a doutrina chega a falar de estética e tudo mais, mas nós podemos falar de qualquer tipo de deformação, porque ele fala deformação, deformidade permanente, né? Não necessariamente está dizendo que seria no rosto, que seria na parte estética, né? Pode ser. Tem as discussões doutrinárias, eu falei também sobre isso, por exemplo, as questões de serem na parte visível, né? Que fica aparente, aí não tem um vínculo direto com isso, tá? Quer dizer, houve uma lesão, a pessoa, logicamente, aquelas cicatrizes enormes, né? Então, isso é um problema. Perdeu a orelha, perdeu o nariz, né? Quer dizer, tem vários tipos de situações aí que envolvem essa, né? Como é que ele chama aqui? Deformidade permanente, tá bom? Outra coisa, o último aqui seria o aborto, né? Então, não é crime de aborto, tá? O crime é de lesão corporal que resultou, então aí você tem um crime agravado pelo resultado, né? Uma forma, né, de agravar a situação aí. Tem um aborto nesse caso, tá bom? Então, logicamente, é um qualificador, né? Então, o dolo não era de matar a criança, que é um feto, mas, logicamente, você tem esse risco. Então, é um crime qualificado pelo resultado, tá? Tem alguém querendo fazer pergunta? Tá tudo bem? Deixa eu encher esse copinho aqui. Beleza, então, né? Vocês vão prestando atenção no que eu vou falando, porque, assim, a hora de elaborar a prova, eu vou selecionar questões ou elaborar questões que tenham a ver com aquilo que eu estou falando mais, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai deixando ali de lado, porque não tem tanta importância ou não estou pretendendo cobrar, tá? Bom, aí depois, o parágrafo 3º está falando de lesão corporal seguida de morte. Não é homicídio? Não é homicídio. Aqui nós temos um crime pré-ter-doloso. Eu já expliquei agora mesmo, né? O dolo está na lesão, aí houve um resultado, foi qualificado pelo resultado, porque é resultado grave, né? Morreu a vítima, mas o dolo era de lesão, né? E houve a morte, né, dessa vítima. Então, nesse caso aí, nós temos um crime pré-ter-doloso, porque eu tenho dolo, né, na conduta antecedente, que é a lesão, e nós temos um resultado, que é a morte. Então, essa conduta, né, que é a conduta descrita como matar, acabou matando, você tem aí um caso claro de crime pré-ter-doloso, tá? Onde eu tenho duas situações, né? Na primeira conduta houve o dolo e o resultado foi pior do que se esperava. Então, nós tivemos aí a morte da vítima, tá? Então, crime pré-ter-doloso está previsto aqui no parágrafo 3º, né, do 129. Ele fala assim, ó:
Se resulta morte, a circunstância evidencia o agente. Aí tá claro que aí não deixa dúvida. Ó. O agente não quis o resultado, porque se ele quis é dolo, tá? Nem assumir o risco de produzi-lo. Assumir o risco de produzir gera o famoso dolo eventual, né? E aí a pessoa responderia por homicídio doloso se ela assumir o risco. Então ela não assumiu o risco, tá? E obviamente ele traz aqui também dizendo que não quis o resultado. O agente não quis o resultado, então não tem o dolo na morte, tem o dolo na lesão, tá? E também tem esse detalhe aí de que não houve, né, a assunção por parte da pessoa do risco, tá? Então eliminou dolo eventual e dolo direto, tá? Aí sobrou a culpa. Nesse caso, então você tem o crime préter doloso, tá? Então tá aí esse cenário interessante para nós, tá? Então, o parágrafo terceiro, então, ele traz aí essas circunstâncias interessantes, que ele não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir, então tá aí, a culpa é o elemento subjetivo dessa conduta, né, desse resultado, da verdade, tá? Então é interessante observar esse quadro aí, que é muito curioso para nós, inclusive, né? Então você tem aí essas três situações, na verdade, três não, né? Seriam 4 situações: leve, grave, gravíssimo e seguido de morte, tá? São essas situações aí, não? Quando você pega outros casos, aqui, ó, você tem o parágrafo 4º está dizendo que é diminuição de pena, aquele que se aplica lá na chamada dosimetria da pena, na terceira fase. Vamos ver o que ele fala para nós aqui, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nesse caso, gente, nós temos aí uma situação parecida com aquela questão do privilégio lá, do homicídio privilegiado, tá? Aqui é uma condição de redução de pena, tá aqui, diminuição de pena, tá escrito aí que é diminuição de pena, ponto, né? Substituição da pena, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Então há possibilidade aqui, inclusive, né? E no parágrafo 6º é onde ele traz a lesão corporal culposa, né? Ó, se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, tá? Então existe caso de aumento de pena aqui, ó. No aumento de pena, é o parágrafo 7º, né? Então prevê aumento de 1/3 na pena quando houver atuação de milícia ou grupo de extermínio. Não é isso que ele fala aqui? É isso, ó, né? Tá aí esse caso, tá? Com aumento da pena de 1/3 se ocorrer quaisquer hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do 121, 4º e 6º do 121, né? Então tá lá, ó, no caso do quarto aumento de pena, ele já tem lá. O detalhe importante é, se ocorrer esse fato, eu vou aumentar esse 1/3 aqui, ó, cadê? Aumenta a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º. Aí no parágrafo 4º você tem a descrição, mas você vai aumentar 1/3 do que está aqui no 129, não é aquele 1/3 de lá não, ó, tá certo? Até o sexto, né? E sexto. O sexto fala assim, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Então, eu vou aumentar de 1/3 a metade, eu vou aumentar 1/3, tá? Eu vou aumentar 1/3, por quê? Porque eu estou dentro da lesão corporal. Não vou aumentar de 1/3 até a metade. Fique atento a esse detalhe, ó. Eu estou no parágrafo 6º da lesão, 7º, né, aliás, lá é a lesão corporal. O 7º aumenta a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º, tá? Aqui tá mandando aumentar 1/3. Aí eu vou lá no 6º do 121, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime foi praticado por milícia privada, sob pretexto de segurança ou por grupo de extermínio. Cuidado, né? O que eu vou aplicar? Se eu estou aqui na lesão corporal, eu tenho que aplicar o aumento que está prevendo aqui na lesão corporal, no parágrafo 7º. Está prevendo quanto de aumento? 1/3, ponto. Porque quando você vai para o parágrafo 6º do 121, ele fala que é 1/3 até a metade. Então, qual dos dois aumentos que eu vou aplicar? O que está na lesão corporal, viu? Cuidado com isso. Ficou claro isso, gente? Tá claro? Alguém ficou com dúvida nisso?
Tá tudo bem? Então vamos lá. Beleza, então, né? Nesse caso aí, nós tivemos aí essa situação, né? Aí vem lá o aplica-se lesão culposa, disposto no artigo 5º do 121. Então, se eu vou aplicar o parágrafo 5º do 121, lembra o que ele fala? Olha só, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O que ele está falando no parágrafo 8º aqui do 129? Que é para fazer o mesmo, né? Então aqui, ó, aplica-se a lesão corporal culposa, o disposto lá do parágrafo 5º. Então, se a lesão corporal culposa atingiu o próprio agente, né, o juiz pode não aplicar a pena, tá? Então, esse é um detalhe importante que nós temos aqui nesse caso, tá? O parágrafo 4º, então, traz para nós, o parágrafo 4º do 129 traz uma lesão corporal do tipo privilegiada, né? O 5º fala da substituição da pena por multa, o 6º é culposo, o 7º, né, tem as condições que estão vinculadas ao 121, mas você vai aplicar esse aumento que está no 129, tá? Interessante observar isso. E o parágrafo 8º, ele traz essa possibilidade de nós termos uma espécie de perdão, né? Por causa, né, do fato de que esse agente foi afetado, né, por esse dano que ele gerou, tá? Lesionou o próprio filho, por exemplo. Então, você pode ter esse cenário sim aí, que está lá no 121 também, tá? Então, cuidado com essa bagunça que eles vão fazendo. Ele vai lá no 121, pega lá alguns dispositivos que nós temos ali, tá? Então, é interessante observar esse detalhe aí para não confundir, tá? Não confundir, beleza? Bom, então tá aí, lesão corporal de trânsito nós temos também, né? Eu falei para você, Lei 9.503, nós temos lá lesão corporal, acho que é o 300, deixa eu achar aqui, é o 303, né? Lei 9.500, teve algumas alterações, agora deve estar desatualizado meu vadimeco, né? Mas aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, é o 303, quer ver? 302, homicídio, 303, praticar lesão corporal culposa, né, na direção de veículo automotor, tá? Então, existe aí um quadro de especialidade ou especificidade, né, em que você tem aí a lesão corporal praticada no trânsito, tá? Eu disse para você que nessas condições nós estamos diante de crimes que são, digamos, culposos, né? Então, a menos que a pessoa queira praticar, usar o carro para promover ali a lesão corporal ou a morte. Aí nós estamos falando de homicídio, nós estamos falando de lesão corporal que não é culposo, porque lá no 303 ele fala que é praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que é a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? E nós temos também a proibição, né? Não é proibição, o que ele fala? De suspensão, né, da licença aí para dirigir ou da carteira de... Eu desmarquei aqui, gente. De motorista, tá? Então ele fala assim, quer ver? Lei 9.503. Como é que eu fui desmarcar? 303, ó. Beleza? Proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Então tem essa penalidade ainda a mais, né? E ele fala mais uma coisa aqui, ó, aumenta-se de 1/3 a metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do 302. Parágrafo 1º do 302, né, fala de qualquer das hipóteses do parágrafo 1º, que é não possuir permissão para dirigir, praticá-lo na faixa de pedestre. Então, aquelas hipóteses também se aplicam ali nesse caso, tá? Então é interessante observar esse detalhe também em relação ao crime de lesão corporal culposa lá no volante, tá? Então tem aí esse cenário, né? Falamos um pouquinho da lesão vinculada à violência doméstica, mas tem perguntas, oba. Vai lá, Pablo, por gentileza. Boa noite, professor. Boa noite, beleza? Em questão dessa habilitação, eu queria até saber sobre um assunto. A pessoa ela pode dirigir após o vencimento, depois de 30 dias, é cessado
Aí você, se for parado, né, pelos agentes policiais de trânsito, aí você estaria irregular, né? Ah, tá, não, é porque a minha vai vencer daqui a um tempinho. Isso, eu não sei se, o Pablo, aconteceu comigo o ano passado. Aconteceu comigo isso, tá? Vou te contar a experiência que aconteceu comigo. Aí talvez seja o caso, eu não sei como é que está funcionando, né? Provavelmente já deve ter regularizado. Mas a minha carteira venceu o ano passado, em abril. Entendeu? Venceu em abril, né? Então eu teria mais 30 dias, então maio, né? Chegou a maio. Aí o que aconteceu? Não estava funcionando o setor de renovação de carteira. Aí o Detran soltou uma nota dizendo que enquanto tivesse a pandemia, estava valendo aquela carteira com aquela data, né? E eu fui renovar essa carteira, acho que em junho ou julho. Então eu fiquei com ela aí vencida uns 2 meses. Mas havia lá um comunicado do Detran que ela estaria válida. Quer dizer, se eu fosse parado, muito embora já tivesse 60 dias ou mais que ela estivesse vencida, eu não estaria cometendo um ilícito, tá? Então esse é um detalhe. Eu só não sei te dizer agora, nesse exato momento, se isso está valendo ainda, tá? Então dá uma olhadinha lá, manda mensagem lá pro Detran e tudo. Eu liguei na clínica lá onde que eles fazem os exames. Isso só foi válido até dezembro. Ah, tá aí, ó. Então já venceu essa condição de prorrogar, né? Então agora, se vencer os 30 dias, você tem que fazer a renovação, sim. Senão estaria irregular, né? Beleza, obrigado, professor. E tem algumas situações interessantes, por exemplo, quando você está com o pedido de cassação, mas ainda da carteira, por exemplo. Aconteceu aqui conosco, né? O carro estava no nome da minha esposa e eu que estava dirigindo, né? Então viajava para Goiânia, fomos a um casamento lá no Paraná, lá em Londrina. Nós fomos um casamento 2014, um casamento do primo dela. Nós éramos padrinhos, tínhamos que ir. E nós fomos e na volta eu passei ali numa cidadezinha, esqueci o nome dela, Prado Ferreira, norte do Paraná. Eu não via, a pista estava boa, né? E acabei passando assim, bem acima, né, da velocidade. Tava lá, acho que era 40 por hora, eu passei a 160, né? Então, é gravíssima a multa, paguei a multa mais cara um pouquinho, tudo bem. Mas aí, algum tempo depois, acho que 4 anos depois, chegou aqui uma notificação de que ela tinha que entregar a carteira, que já tinha acumulado os pontos e perdi a carteira, né? E aí o que eu fiz? Eu esperei o último dia, o penúltimo dia no caso, para entrar com recurso. Aí eu entrei com recurso no penúltimo dia do prazo recursal, né? E aí mandei, aí fiz questão de mandar toda a documentação no papel, entendeu? Mandei pelo correio, né? E aí, com aquele protocolo, eu estendi o prazo de validade da carteira, ou seja, a cassação não estava valendo. Se ela fosse parada, né, ela não teriam recolhido a carteira dela, né? E aí eles negaram o provimento do meu recurso. E o que aconteceu? Eu abri um novo prazo, eu mandei, esperei de novo, lá não sei quantos meses, 3. Aí quando chegou no penúltimo dia, eu mandei de novo, e segurou aquilo, até que prescreveu. Entendeu? Aí ela foi renovar a carteira, não tinha problema nenhum. Então, assim, nesse período, ela pode continuar usando, porque a carteira é válida, muito embora tenha o pedido de cassação da carteira, mas ela está no prazo recursal. Então, tem esses detalhezinhos, né? Agora, no seu caso, se já venceu mesmo, né? Já, inclusive os 30 dias, aí me parece que eles, se parado, eles recolhem, tá? Então, tem esses inconvenientes aí também, né, Pablo? Beleza? Então, fechou, né? Mais alguma dúvida, algum comentário, gente? Vamos avançar mais um pouquinho, né? Então, nessas condições, nós temos aí, falamos das questões relativas à violência doméstica, que está lá no parágrafo 9º, né? No parágrafo 9º, ele traz ali algumas, né, situações da violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, ou companheiro, já traz aí, né, o companheiro, companheira, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade. Aqui eu falei para você que tem verdadeiras aberrações aí, né, coabitação, hospitalidade, né, então assim, é interessante observar que há muita crítica doutrinária, né, nesse sentido, tá? Nós temos aí esse caso,
Porque é muito ampla essa violência doméstica trazida aqui no âmbito né, da lesão corporal. No parágrafo 10, ele fala que nos casos previstos, do parágrafo 1º a 3º, né, estou no 10, tá certo? Aí você tem aqui, olha, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, que seria violência doméstica, aumenta-se a pena de 1/3, né? Virou uma coxa de retalho isso aqui, né? E no 11, ele fala que, na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime foi cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então, muito comum isso aparecer em letra de lei, tá? E o último, ele fala que se a lesão foi praticada contra autoridades ou agente descrito nos artigos 142 e 144, são agentes da segurança pública, né, da polícia, agentes da segurança de um modo geral, integrantes da força do sistema prisional, que é a Polícia Penal hoje, a Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da sua função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até 3º grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3, tá? Então você tem aí também essa situação, né? É interessante, curioso, né? Porque, como eu disse para você à época, nós temos aí uma série de situações que deixam esses parágrafos do 9º até o 12 bem assim, né? Estranhos mesmo em função dessa perspectiva sobretudo com o parágrafo 9º, né? Com essa amplitude que ele deu aí à questão da violência doméstica, lembrando que temos lei específica também, que é a lei 11.340, né? Que é a lei conhecida como Maria da Penha, tá? Então esse é um detalhe interessante. Quando a gente entra no 130, a gente está falando dos crimes de perigo agora, né? Então eu até comentei com vocês, né, os crimes de perigo nesse caso, começando lá da periclitação da vida e da saúde. Sim? Quem? É a Milena. Ô, Milena. Eu tenho uma dúvida. O agente municipal, ele se enquadraria nesses agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição? Porque eu li, lá não descreviam eles. Isso. E aí Não, tinha uma mas questão no exercício Aham. que você passou falando sobre eles, e aí eu fiquei com dúvida. Por Eles também equiparação, se enquadrariam. sim. O guarda municipal é da segurança. Ah, não, Tá? então tá bom, Guarda, então. quando é guarda municipal, no caso, né? Tá bom, então, Tá obrigada. bom? Obrigado a você. Então tá lá, os crimes de perigo estão descritos aí a partir do 130, né? E você tem eles, né, até lá na rixa, né? Até antes da rixa aí. Na rixa também, só que é uma situação especial, tá? Então você tem um caso interessante, porque no crime de dano, né? O crime de dano, a lesão, né, estabelecida contra o bem jurídico protegido já estabelece lá, né, a perspectiva do crime em si, já consumou, né? Nesse caso, no crime de perigo, seria uma parte anterior, né? Consuma-se apenas com a probabilidade de um dano, a possibilidade de ter um dano. Eu já tenho aí uma construção jurídica que tenta fazer uma proteção anterior aí, né? Seria para evitar um dano maior. Tá? Dos crimes de perigo, a lógica seria essa, tá? De tentar evitar um dano maior nesse caso, tá? Então, pune-se os crimes de perigo, tá? Porque eu não teria uma lesão direta efetivamente, mas a exposição a risco, o abandono, essas coisas já estariam vinculados a esse quadro, tá? Então, o perigo concreto nesse caso, né? Nós não teríamos efetivamente, né, esse cenário, né, o de dano, aliás, concreto, né? Então, a probabilidade de ocorrência de um dano, nesse caso, logicamente, está dentro dos crimes de perigo, tá? Então, você tem ali alguns que são presumidos, né? Quando você fala, por exemplo, a lei de drogas mesmo, né? A lei de drogas entra nessa perspectiva. Falei com vocês sobre isso, né? Porque eu tenho lá uma droga qualquer que está armazenada, se eu armazenei, se eu carreguei, né, se eu transportei, né, se eu incorri naqueles verbos descritos no 33 ou no 28 da lei de drogas, eu estou cometendo crime. Não precisa a pessoa usar a droga. Eu estou tentando proteger, o legislador está pensando assim, né, protegendo a saúde da população, tá? E nesse caso, aí eu tenho já uma condição. Ter a droga em depósito, trazer consigo, transportar, já é o crime. Tá? É um crime de perigo. Nesse caso, muito embora ele seja abstrato, eu não preciso de ter um resultado de alguém morrendo
de overdose para eu ter aí o crime, né, consagrado, tá? Então é interessante você observar esse detalhe aí, né, dentro do cenário. É um bom exemplo que a gente tem aí o crime de drogas, tá? Então, lógico que nós temos perigos vinculados a quadros coletivos e individuais, isso é interessante, né, observar. O 130 ele já fala disso. Olha o verbo, ó. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, tá? Doenças, falamos disso de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, né? De que sabe ou deve saber que está contaminado, né? Esse deve saber é por causa dos sintomas mesmo, né? A pessoa tem sintomas, né, na genitália e, logicamente, tem aí a possibilidade de presumir que está doente, tá? Então, ele não vai, né, ter uma relação sexual porque ele sabe que pode transmitir aquela doença. Então, isso é o mínimo que se espera, né? Então, é a proteção nesse sentido. Tanto é que a pena aqui ela é uma pena relativamente baixa, 3 meses a 1 ano ou multa, tá? Então a pena é leve, né? O parágrafo primeiro fala se a intenção do agente é transmitir a moléstia, então a pena já sobe de 1 a 4 anos e multa, tá? Então você tem essa majoração. O parágrafo segundo fala que somente se procede mediante representação, tá? Então, né, é condicionada à representação, ação penal pública condicionada à representação da vítima nesse caso, tá? E a estrutura aqui que você tem é interessante, porque nós estamos falando de expor, né? O verbo aqui, ó, expor alguém. Esse expor alguém, colocar a pessoa em perigo, porque nós estamos falando de crimes de perigo nesse caso, tá? E aí, óbvio, a perspectiva de objeto, quando você tem aqui o objeto, você fala assim, olha, nós temos aí o contágio, né, de moléstia venérea, né, nesse caso, moléstia venérea, eu estou no primeiro aqui, ó, contágio venéreo, né, doença venérea por meio do ato sexual, tá? Essa moléstia venérea é uma doença que é transmitida pelo ato sexual, por isso que eu falei para você que AIDS, né, seria transmitido por outros meios também, não apenas o meio sexual, então ela não é considerada uma DST, tá? E aí, nessas condições, o sujeito ativo tem essa condição, né? O sujeito ativo ele tem que estar contaminado aí. O sujeito passivo é qualquer pessoa, né? E eu falei para você que pode ser, inclusive, pessoas que praticam a prostituição, né? E nesse caso, o dolo é dolo de perigo, né? Não havendo, portanto, a forma culposa. Você não vai ler aqui a forma culposa, então não tem a forma culposa, né? É interessante observar isso, que o dolo de perigo, né? Ele traz essa perspectiva aí. Por quê? Porque nós estamos falando, né, de uma tentativa de proteger as pessoas, né, de danos maiores, tá? E aí, quando vem o dolo de perigo, é a vontade de expor a outra pessoa a perigo, tá? Considerando que é uma forma protetiva, né? Então, quando você fala do deve saber, aí é o risco que a pessoa fala, olha, a pessoa está lá com algum sintoma de doença, mesmo assim opta em fazer, né, promover uma relação sexual, logicamente ela está incorrendo, né, no risco. Aí entra no dolo eventual, tá? Então, independente se houve o contágio ou não, a pessoa já consumou o crime previsto no 130, tá? Então, cuidado com esse detalhe, porque aqui é um crime de exposição, né? Expor alguém, não necessariamente ela tem que ter a doença. Então, essa é uma situação bem interessante que você tem aí descrita nesse 130, né? O 131 aí já é moléstia grave. Olha a diferença aqui, ó. Eu já teria uma moléstia grave nesse caso, né? Então aí você tem a seguinte situação, ó: praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Então, nesse caso, você tem, né, essa diferença, ó: praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, então vai praticar um ato capaz de produzir o contágio, né? Qualquer tipo de ato, nesse caso aí, que obviamente, né, já excluímos aqui o contágio venéreo, né, porque está lá no 130, beleza? E aqui veja que eu tenho uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, enquanto a pena do contágio venéreo é de 3 meses a 1 ano. Então aqui é uma pena maior, né? Por quê? Porque eu tenho uma moléstia
grave, alguma doença que é transmissível de alguma maneira, né? Então você tem esse cenário aí, tá? Então, lógico que é um delito formal de dano, né? Com o dolo de dano nesse caso, tá? Porque ele quer transmitir a doença, que é uma moléstia grave aí, que logicamente ele vai promover aí um abalo, uma lesão à saúde da pessoa, lógico. Então você tem aí essa perspectiva, e é interessante que o sujeito ativo ele tem que estar, né, doente, ele tem que estar com uma doença, moléstia grave, quer ver? É interessante e que, obviamente, pode ser passada, né? Falar, olha, a pessoa está com câncer, vai, né, tentar transmitir o câncer para o outro. Não tem jeito, porque o câncer não é uma doença transmissível, né? Então, isso também é interessante você observar. Tem aí o elemento subjetivo, é o dolo, tá? E aí existe um elemento subjetivo específico que é, né, o objetivo, o fim de transmitir a doença. Ele quer transmitir a doença nesse caso, tá? Então é interessante observar que aí nós estamos com uma proteção a um bem jurídico que é a vida e a saúde da pessoa, né? Então, nesse sentido, nós estamos falando de crimes que são crimes, né, específicos, são crimes próprios nesse caso, né? E eles não necessariamente exigem resultados naturalísticos, porque o primeiro aqui é expor, o segundo, que está no 131, é praticar. Não necessariamente a pessoa tem que se contaminar, né? É interessante essa abordagem que nós temos aqui, tá? O 132, ele traz isso também, ele fala assim, ó, expor a vida ou a saúde de outra é perigo direto e iminente. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. Olha só, então são 3 formas interessantes que nós temos aí. E aqui ele traz uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave, né? Então, se a pessoa não morreu, entre outras coisas, tá? Então, a pena é aumentada aqui, nesse caso, ele fala assim, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outra é perigo, decorre de transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Aí eu dei exemplo daquele pessoal que fica lá perto da rodoviária, acho que eu falei da rodoviária de Belo Horizonte, né? O pessoal fica oferecendo lá passagem mais barata de van, de carro e tudo mais, né? Então, isso aí é um problema que nós temos também, que envolve essa perspectiva do 132, né? Então, expor é colocar, portanto, a pessoa em risco, né, numa condição grave, aí, tá expondo a vida ou a saúde da pessoa nesse caso. E aí nós temos outras situações interessantes, quando você pega, por exemplo, né, o 133 aqui, que é o abandono de incapaz, né? No caso do abandono de incapaz, gente, né, tá aqui, ó, aqui o abandono de incapaz, tá ali em cima já, ó. Nós temos a seguinte situação no 133, ele fala assim, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo incapaz de defender-se de riscos, né, resultantes do abandono. Então é interessante essa especificidade aqui, né. A pena é de detenção de 6 meses a 3 meses, se você deixar essa pessoa abandonada aí nessas condições, né? Pessoa que tem cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, né? Mas temos algumas situações que agravam aqui, né, o caso do crime. Ó, no parágrafo primeiro, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave. Aí, nesse caso, nós temos uma pena de 1 a 5 anos, não é isso? Isso, 1 a 5 anos. Se resulta a morte, né, aí nós temos 4 a 12 anos de pena. Então, aí um cenário interessante, né, que é o resultado, tá? Estamos aí com crimes qualificados pelo resultado. No parágrafo seguinte, eu tenho um aumento de pena nesse caso. Olha só, as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, ou se a vítima é maior de 60 anos, tá? Então, você tem aí algumas situações em que eu tenho aumento de pena nesse caso, tá? Então, é interessante observar isso. Por quê? Porque nós temos algumas situações curiosas, né? A pessoa tem ela tem, como é que ele fala lá? Está sob seu cuidado, então ela tem uma responsabilidade de cuidado, que exige dela atenção, zelo, cautela, né? Então, pessoa doente, por exemplo, né? Então é interessante.
Diferente da guarda, ele fala que o próximo é guarda, né? Então, no caso da guarda, você tem um cuidado mais intenso ainda, de amparo, né? De vigilância da pessoa nesse caso. Então, em todas as situações aqui, ele requer cuidado, né? Ó, vigilância, autoridade e tudo mais. Então, no caso da vigilância, nós até falamos, é um sinônimo de cuidado aí, nesse caso, né? Mesmo que você tenha a guarda também, de todo jeito tem que ter um cuidado, né, específico com essas pessoas aqui que estão sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, tá? E porque a pessoa muitas vezes não tem capacidade de se defender, né? Então, assim, é interessante observar esse detalhe. Aqui nós estamos falando de sujeitos ativos e passivos que são específicos, são qualificados, são próprios, portanto, que exigem uma qualidade especial. A pessoa não é qualquer pessoa que vai ser abandonada. Você não pode abandonar uma pessoa adulta com plenas condições de andar pela cidade, a pessoa não está abandonada, né? Então elas têm que estar numa determinada condição, né? Que seria esse amparo aí, que isso que é interessante, tá? Então existe um dolo de perigo aí também no crime de abandono, nesse caso aí, abandono de incapaz, porque a pessoa está incapacitada mesmo em determinadas situações, que pode ser até uma incapacidade temporária, mas ela está incapacitada, tá? Então isso é interessante de ser observado também nesse quadro aqui, beleza? No 134, aí vem o abandono de recém-nascido, né? Só que aqui, nesse caso, nós temos uma situação interessante. Ele fala de um quadro que seria assim, ó, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Aí eu tenho um elemento subjetivo bem específico, que é exatamente esse, para ocultar desonra própria, detenção de 6 meses a 2 anos, mas nós temos aí algumas situações, né, que são situações interessantes. Olha o que ele fala aqui, ó, para primeiro, se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, a detenção de 1 ano a 3 anos, né, de 1 a 3 anos. Se tem morte, 2 a 6 anos, tá? Então é interessante observar isso. Por quê? Porque aqui tem um objetivo específico, né, de ocultar aí, né, esse recém-nascido por causa da questão da desonra. O que eu falei para você que não é tão comum agora, mas é possível existir ainda, tá? Imagina algumas situações, né, interessantes aí, envolvendo até que situações, não é só aquela mãe solteira, né, mas a questão de traição, por exemplo, hoje, acho que foi um dos exemplos que eu citei aí nesse caso, né? Então é interessante que você observe também esse cenário, tá? E lógico, né? Esse parágrafo primeiro aí e segundo, eles tratam de como é que eu chamaria? Seriam formas pré-dolosas mesmo, que a pessoa às vezes não quer o resultado lesão corporal, não quer o resultado morte, mas em função daquela ação criminosa dela, acaba tendo como resultado isso, tá? O 135 é o omissivo próprio, que é o crime de omissão de socorro no 135. Lembra dele, né? Que aí é geralzão, né? Ó, deixar de prestar assistência quando possível de fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública, né? Nesse caso aí, a pena de detenção de 1 a 6 meses pela omissão, tá? Essa é uma omissão própria. Lembra que também tem a omissão de socorro lá no trânsito, nós temos uma situação de omissão de socorro no trânsito, e existe o crime omissivo impróprio, que é aquele que eu tenho a pessoa respondendo pelo resultado, tá? Então é interessante observar isso. E ainda tem aqui um parágrafo único, né? Ó, a pena é aumentada de metade se a omissão resulta de lesão corporal de natureza grave e triplicada se ela resulta em morte, né? Então você tem esse cenário aí da omissão, que aí o resultado, né, se consolida. Lá na lei de trânsito, acho que é o próximo, nós falamos 303, acho que é o 304, ele fala do deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente, mais ou menos assim, né? De prestar o socorro imediato. Agora, nesse caso específico, é o condutor, tá? E essa atitude dele não é substituída por outro, tá? Se ele omitiu, ele já cometeu o crime, beleza? E aí tem as possibilidades de outros danos aí com relação à questão, né, da omissão de socorro do trânsito, tá? Então tem que observar isso. Aí, claro que ele fala se
puder, né, se podendo fazer, né, seria interessante observar esse detalhe também. E aí, o seguinte aqui é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, né? Lembra disso, do famoso cheque calção aí? Então, nós temos um 135A, que é exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E aqui é para evitar que a pessoa realmente fique desamparada, sem o atendimento médico, por causa de uma burocracia ou por causa de dinheiro, né? Então você tem essa questão que nós comentamos, que é um fato interessante. Eu até comentei que o que deveria ser punido seria o próprio hospital, né? Não só a pessoa que é o atendente, né? No parágrafo único, fala que a pena é aumentada até o dobro se da negativa do atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta em morte, tá? Então, bem interessante essa perspectiva que você tem aí, porque também se está percebendo que há um resultado mais grave, e aí nesse caso, né, nessa forma de agravamento pelo resultado, nós teríamos uma forma de punir mais grave um pouquinho, tá? Então seria interessante observar esse detalhe aí, que a pessoa tem direito ao atendimento, né? Vai paga depois, mas primeiro é o atendimento para não ter riscos, né, de lesão à sua saúde ou até chegar a caso de morte, tá? Quando nós falamos do 136, eu cheguei a comentar do crime de tortura, né, como crime específico na Lei 9455, né, de 97, que é um crime equiparado a hediondo, né? A tortura é um crime equiparado a hediondo, tá? Aqui os maus tratos, e aí eu falei para você das diferenças, né? Que aqui não é para obter uma informação, aqui nós temos uma outra situação. Ele fala o seguinte, ó, expor a perigo também é um crime, né, de perigo, a vida ou a saúde de pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, aí o fim, a finalidade é essa, né, educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a da alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina, né? E aqui comentei sobre a lei da palmada, né? Porque a gente não pode ter situações extremas aqui de pancadaria, né? A pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, mas aí tem algumas situações, ó, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a reclusão de 1 a 4 anos, se resulta morte 4 a 12, aumenta a pena de 1/3 se o crime foi praticado contra pessoa menor de 14 anos, tá? Então, esse quadro é importante, né? Porque você também está tentando proteger aí a pessoa, né, que é mais fragilizada de uma condição de excessos, né, que são, né, cometidos. E aí eu comentei com você as questões ligadas à educação, ao ensino, né, trabalho excessivo, né, tudo isso aí nós comentamos, né, com mais detalhes. Hoje é só aquela panorâmica mesmo, né? E aí tem um caso de abuso dos meios de correção, né? Então, a espancar a criança nesse sentido aí, né, realmente, né, traz aí a perspectiva do crime de maus tratos. Não é aquela questão da palmadinha, né? A palmadinha não tem problema. Isso foi inserido, deixa eu ver se eu lembro, eu coloquei para vocês, acho que é o 18A lá do ECA, né? Então houve a introdução dessa perspectiva sobre os direitos da criança e do adolescente, e aí você tem essa possibilidade, né, de proteção ainda, tá? Mas, de qualquer forma, falando do castigo, né, da questão que expõe a criança a situações de ser ridicularizada, né, entre outras formas, né, de exposição dessa criança, tá? Então tá lá, acho que 18A tem aí essa abordagem que nós comentamos, né, para você, tá? E no final, esse tipo de crime aí, que é o crime de rixa, né? Que é uma coisa curiosa, interessantíssima, né? Que é uma briga generalizada, lembra? Ó, participar de rixa, salvo para separar os contendores, é a detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Então é aquela briga generalizada, onde eu não consigo identificar, né, os sujeitos ativos, então todo mundo é, né, enquadrado como o sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo, que é uma coisa curiosa também. No parágrafo 1º ele fala que se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de
6 meses a 2 anos. Agora, se ocorreu a identificação do autor do crime, é lógico que ele vai responder pelo homicídio. Aqui é se ocorreu um homicídio lá, uma morte no caso, né? Na verdade, se ocorreu morte lá, ó, ou lesão corpórea de natureza grave, você vai ter um aumento da pena, tá? Mas aqui não está falando da identificação do sujeito, né? Do sujeito ativo aí, porque se o sujeito ativo for identificado, ele vai responder pelo crime que ele cometeu lá, o crime de homicídio, por exemplo, tá? Porque o que se pune nesse caso do crime de rixa é participar dela, estar lá no meio, né, daquela briga, né, no meio dessa, porque não tem como individualizar, né, as condutas. Então você tem essa perspectiva aí, é interessante, porque se de repente, né, você não consegue realmente identificar, aí tem que enquadrar aqui. Agora, se houve a identificação, a individualização do indivíduo que cometeu esse ou aquele, né, aquela lesão ou aquele homicídio, aí sim, né, nós estamos diante de uma situação em que eu posso punir especificamente aquele autor, tá? Então, realmente é um sistema que o legislador encontrou para tentar minimamente, né, fazer com que as pessoas sejam punidas, né? Mas logo você já percebe que é muito difícil, né? Você conseguir aí punir todo mundo. Eu até cheguei a comentar que nos dias de hoje, com essas tecnologias, às vezes a gente tem melhores condições para estabelecer uma punição, né? Porque nós temos câmeras de segurança em vários lugares, né? Tem as câmeras de segurança que são públicas, né? Tem as, né, das casas, dos estabelecimentos comerciais. Então, tudo isso pode ajudar a fazer algum tipo de identificação, né? Mas, lógico, né? Você está falando de uma perturbação da ordem, né? Pública e, lógico, nós temos que conter aí esses danos, aí, esses crimes que podem chegar a situações mais graves. É um crime comum, né, mas que é de perigo abstrato, né? Como é que você faz, né? Não tem aí uma identificação pontual do sujeito ativo e passivo, tá? Então é interessante. São crimes plurissubjetivos, né? Porque tem que ser praticado por mais, para ter, não tem jeito de ter rixa sozinho, viu, gente? Às vezes a gente até usa a palavra rixa, identificando que fulano tem rixa com cicrano, tem um conflito. Seria 2. Porque, na verdade, eu só vou ter mais de 2. Para configurar o crime de rixa, eu teria que ter um grupo maior de pessoas. Então, aí é que entra essa condição de plurissubjetivo. Ele não é unissubjetivo, porque para se praticar tem que ter mais pessoas, tá? Isso é um caso interessante aí para você refletir sobre esse quadro, né? Tem essa história da consequência mais grave aí, que seria a lesão corporal grave ou a morte, né? Que seria uma forma pré-dolosa que nós temos aí dentro desse caso, tá? Então tá aqui, essa é a matéria da prova, eu não vou cobrar, por óbvio, né, que a gente não viu, só comecei aqui, fiz uma leitura, que é o crime contra a honra, tá? Nós vamos ter aula normal depois da prova, eu vou terminar o meu conteúdo normal, você não vai ter prejuízo de nenhum tipo, né, de assunto, tá? Nós vamos, né, fazer o possível e impossível para fechar toda a programação, tá? Depois da prova, beleza? Aí no dia 1º, então vai ser no dia 8 a nossa outra aula, eu vou fazer a vista rapidinho, né, com vocês e a gente já manda a aula em cima, né, para poder vencer a nossa programação, tá bom? Eu vou fechar por aqui a aula hoje, tá? Então quero saber se tem alguma dúvida.